Fala pessoal, tudo bem? Eu gostaria aqui de compartilhar com vocês. Eu vou preparar um seminário sobre doenças associadas ao período de transição. Então, eu vou gravar aqui, daí eu vou disponibilizar isso depois no YouTube. Então, se você está vendo o vídeo aí, acompanhe aí o seminário. E se você tiver alguma pergunta, deixa nos comentários ali embaixo, que a gente pode responder vocês. E também pode entrar em contato comigo no final, vai ter meu e-mail lá, beleza? Então, eu vou compartilhar aqui a minha imagem com vocês. E aí, eu acredito que vocês estão vendo a apresentação do PowerPoint. Então, esse aqui é um material que eu preparei para um simpósio organizado pela Universidade Federal do Paraná. E eles pediram para mim falar sobre doenças associadas ao período de transição em vacas leiteiras. Então, eu acho que isso é um assunto bem relevante. Essa palestra, esse seminário é algo mais inicial, não vai entrar em nada muito fundo, assim, não vamos falar nada muito pesado. É algo mais para aluno, para quem quer entender um pouquinho mais sobre essas principais doenças e por que esse período é tão importante para vacas leiteiras, né? Beleza, então vamos lá. O que é o período de transição? Então, o período de transição nada mais é que esse período que ocorre antes do parto e imediatamente após o parto. Normalmente ele é definido através dos 21 dias que antecedem o parto e os 21 dias após o parto. E ele é denominado de transição porque nós temos um animal que está prenhe, ou seja, tem uma gestação, final da gestação, e ele não está produzindo leite. E aí, logo após esse evento, que é muito importante, que é o parto, esse animal passa por uma transição para um animal não prenhe, que agora está produzindo leite. E esse período é extremamente importante, porque vai ocorrer importantes alterações fisiológicas, onde esse animal vai alterar o perfil hormonal dele, justamente para suprir a necessidade e a demanda energética da glândula mamária para produzir leite, e assim tem uma mudança muito importante no metabolismo energético. E eu gostaria de chamar a atenção aqui que esse período é extremamente crítico, porque tanto para a saúde animal, porque esse animal ele vai estar mais suscetível para desenvolver algumas doenças, mas também para a questão da produtividade, ou seja, ele está iniciando a lactação, tudo que acontecer ali, ele vai levar para o resto dessa lactação. E também para a questão reprodutiva, porque se esse animal desenvolve algumas doenças uterinas, possivelmente ele vai ter uma maior dificuldade em ter uma nova gestação. Então aqui eu coloquei uma foto do pessoal fazendo uma caminhada, né, fazendo uma trilha, ou seja, o período de transição nada mais é do que esse primeiro quilômetro dessa trilha. Ou seja, imagine você está fazendo uma trilha e você machuca o pé. Dificilmente você vai conseguir chegar ao final da trilha. Ou você vai ter muita dificuldade. E é a mesma coisa para a vaca de leite, se ela ter uma doença no período de transição. Ela vai ter consequências durante toda a caminhada dela, né, esse período da lactação dela, né? Então, algumas alterações, eu apenas vou falar de 4 tecidos, que são eles o fígado, o rúmen, a glândula mamária e também o tecido adiposo. Então, no fígado ele aumenta o tamanho, porque agora ele tem que produzir muito mais energia, né, metabólitos. Ele acaba aumentando a síntese de glicose a partir de outros nutrientes, ou seja, aumenta a gliconeogênese. Também a gente vai falar que vai aumentar a taxa de lipólise no tecido adiposo e esse tecido e esses lipídios eles são utilizados no fígado para fazer a cetogênese, que é a produção de corpos cetônicos, e também aumenta a síntese proteica. E aí o rumen, como tem um aumento na quantidade de alimento que está sendo ingerido, ele aumenta o tamanho, ele vai aumentar a sua capacidade de absorção de nutrientes, consequentemente a taxa de absorção de nutrientes está aumentada. E aí a glândula mamária, que agora ela tem que produzir leite, ela está cada vez produzindo mais e mais leites, ela está no momento de aumentar o número de células secretórias, também ela precisa aumentar a capacidade de utilizar os nutrientes, justamente para suprir essas células para produzirem o leite, e com isso ela aumenta a circulação sanguínea. Assim, esse nutriente consegue chegar lá na glândula mamária, no epitélio da cisterna do leite. E também no tecido adiposo, então, vai aumentar a taxa de lipólise, tentando fornecer mais e mais energia para suprir essa demanda da glândula mamária, e assim aumenta a produção de novo de ácidos graxos
e diminui a absorção de ácidos graxos pré-formado e diminui a reesterificação de ácidos graxos. Então vamos lá, é muito comum no período seco, a gente, nesse período pré-parto, a gente secar os animais, né? Ou seja, a maioria dos produtores trabalha aí numa janela de 40 a 60 dias. E apesar disso não ser essencial, ou seja, se você quiser seguir com esse animal em lactação e ela parir e continuar tirando leite desse animal, você vai conseguir. O problema é que se você não tiver, ou seja, a ausência do período seco, vai acarretar numa perca de 20% da produção de leite. Então, por que o período seco é tão importante e acaba levando ao aumento na produção de leite? E a resposta são dois fatores, né? O primeiro é a involução, que nada mais é que a apoptose, né? Ou seja, a morte celular programada dessas células epiteliais antigas, ou seja, tem uma regeneração do epitélio da glândula mamária. Essas células antigas morrem e aí depois tem um processo de mamogênese, que as células epiteliais elas entram em multiplicações e novas células começam a ocupar o local dessas células antigas e com isso a capacidade de produção de leite vai estar aumentada no pós-parto. Eu acho que outro aspecto que é extremamente importante que ocorre nesse período é a questão do balanço nutricional, né? Então, se a gente olhar aqui a linha azul, né, seria representando o consumo, desculpa que eu passei o slide, representa o consumo e a gente pode ver que ela está acima da linha verde, que é a linha que representa o requerimento nutricional, ou seja, esse animal está num balanço nutricional positivo. Mas, imediatamente antes do parto e esse período após o parto, você pode ver que essas linhas se cruzam, né? Ou seja, o requerimento, a demanda nutricional, ela aumenta rapidamente, mas o consumo de alimento, né, a entrada desses nutrientes para o animal, ela está diminuindo e ela não consegue acompanhar o mesmo passo. Consequentemente, esse período é caracterizado por uma deficiência nutricional. E aí isso acaba sendo um desafio para o animal, porque o animal não consegue suprir toda a demanda energética, toda a demanda de aminoácidos, de vitaminas, e com isso ele fica mais suscetível a algumas doenças que a gente vai comentar daqui a pouco. Então aqui, isso aqui são dados reais lá da Universidade da Ford, de 2 trabalhos, e só para ilustrar com vocês com dados reais o que acontece com o balanço energético desses animais. Então a gente vê aqui semanas em relação ao parto, e nesse eixo aqui o balanço energético, ou seja, 0, esse animal ele consegue suprir toda a necessidade, e acima de 0 está sobrando energia, ele acaba depositando em tecidos, ou se for negativo ele acaba tendo que metabolizar tecidos ou reservas para suprir essa necessidade. E o que a gente vê que aqui no período pré-parto, esses animais eles conseguem manter um balanço energético positivo, ou seja, supra a necessidade, mas quando eles chegam na semana antes do parto e do parto, esse consumo, essa demanda energética aumenta e aí o balanço energético começa a ficar negativo. E você vê que ele fica aqui na primeira, na segunda, terceira, quarta semana. Lá na quinta semana que o animal vai começar a comer o que ele precisa para suprir as demandas energéticas e nutricionais. Ou seja, tem essa enorme falta que demanda que não está sendo suprida. E com isso esse animal fica muito suscetível a doenças metabólicas e também infecciosas. E lembrando, não é apenas energia, gente. É proteína, aminoácidos, minerais, microminerais, são vitaminas A, E, D, etc. E eu acredito que outro aspecto que é muito importante na vaca moderna, né? Vamos fazer uma comparação aqui com a vaca de 1940, né? Então a vaca produzia 2.000 quilos em uma lactação. Você vê aqui em vermelho a produção de leite dela, que era bem baixo, e em preto aqui o consumo de alimento, ou seja, facilmente ela supria a necessidade energética e nutricional para produzir esse leite. No entanto, devido à melhora em termos de genética, nutrição e ambiente que a gente está oferecendo para esses animais, a vaca de hoje ela produz aí mais de 10.000 quilos em uma lactação.
E aí a gente pode ver que, apesar de esse animal consumir um pouco mais de alimento, a demanda energética para o leite é muito maior, porque hoje essa vaca produz muito mais leite do que aquela vaca 70 anos atrás, né, 80 anos atrás. Ou seja, esse período aqui inicial é muito desafiador para a vaca moderna. Então aqui, hoje eu vou abordar apenas algumas doenças e vai ser bem superficial, mas eu gostaria de dividir as doenças em 3 grupos. O primeiro grupo é as doenças metabólicas, ou seja, uma alteração no balanço de mineral ou no balanço energético. E aí a gente tem a hipocalcemia clínica, hipocalcemia clínica, a hipocalcemia subclínica e também a cetose e o deslocamento de ovomatos. Aí temos as doenças relacionadas ao trato reprodutivo, que seria problemas no parto, retenção de placenta, a metrite e também as endometrites, tanto clínica como subclínica. E aí o terceiro grupo de doenças seriam as doenças que não são relacionadas ao metabolismo e nem ao trato reprodutivo, ou seja, problemas digestivos, manqueira, claudicação, pneumonia e também mastite. Então vamos lá, por que o cálcio é importante? Vamos tentar voltar para a questão da hipocalcemia. O cálcio é importante para a estrutura óssea, é um dos fatores para a coagulação, ele também faz parte da questão da contração muscular e da sinapse nervosa. Mas tem 2 funções aqui que eu gostaria de chamar a atenção, que é a questão da sinalização intracelular, porque o cálcio é um dos principais mensageiros secundários, ou seja, ele faz com que a célula se comunique, e isso é muito importante para o metabolismo energético e regulação desse mecanismo. E também o cálcio é necessário para uma ativação completa das células imunológicas. Ou seja, se o animal está com baixa concentração de cálcio, possivelmente ele vai ter uma célula imunológica prejudicada e assim ela não consegue fazer o combate de doenças infecciosas, por exemplo. E também, lembrando que antes eu mostrei sobre a demanda energética no período de transição, o cálcio também vai sofrer com essa queda no consumo aqui antes do parto e após o parto. Então, esse animal ele vai ter uma diminuição no consumo, aí a gente tem a produção de leite, aqui vai ter a produção de colostro, que é rico em cálcio, né, nessa primeira ordenha. Só que o requerimento de cálcio ele já está aumentado logo antes do parto. Por quê? Porque aquela glândula mamária que está produzindo o colostro, ela acaba pegando um monte de cálcio, prendendo na glândula mamária, para ter a habilidade de secretar esse cálcio para o colostro. E isso acontece horas antes do parto. Ou seja, até 9 horas antes do parto, já tem dado mostrando que as vacas acabam diminuindo a concentração de cálcio no sangue, justamente para suprir a demanda do colostro, né? E aí essa demanda ela segue aumentada aqui nos primeiros dias e o consumo ainda está diminuído. Ou seja, esses animais são altamente suscetíveis à hipocalcemia. Então vamos lá. Primeira hipocalcemia que nós vamos falar é a hipocalcemia clínica, que também é chamada popularmente por febre do leite. E é uma das doenças mais fáceis de diagnosticar, porque primeiro através da anamnese, a histórica clínica do animal, né, é um animal recém-parido, normalmente é diagnosticado nos primeiros 2 dias após o parto, e ele apresenta decúbito, ele não quer se locomover, e também uma paralisia muscular flácida. E em alguns casos, a gente acaba observando o timpanismo, que nada mais é a produção de gases, né, no rumen, isso porque, como esse animal não está comendo, e também o cálcio é importante para a contração muscular, esse rumen entra em atrasia, né, ele para de fazer contrações, e aí ocorre o acúmulo de gases, resultando no timpanismo. E também, se você coletar uma amostra de sangue desse animal, você vai verificar que a concentração de cálcio está abaixo de 6 miligramas por decilitro. E aqui é o caso que o veterinário é praticamente o mágico, né? Porque ele vai lá, ele faz um bolus de cálcio intravenoso e o que ele verifica é que esse animal rapidamente se recupera. Tem casos aí de 10, 15 minutos após a aplicação, o animal levanta e aí ele vai para o coxo, começa a alimentar, enfim, retorna às suas atividades normais, né? Mas tem uma outra forma de hipocalcemia que ela é silenciosa, ou seja, ela não apresenta sintomatologia clínica. E essa doença é um dos principais problemas
quando a gente fala de metabolismo de cálcio, porque você vê essa vaca, ela está de pé, ela está lambendo o bezerro, e você não consegue identificar que ela está com um problema em manter a concentração de cálcio normal. E aí, se você coletar uma amostra de sangue dela, você tem diferentes autores usam diferentes cortes, mas normalmente a gente usa ou 8 ou 8,6 miligramas como ponto de corte. Se a concentração é mais baixa que isso, esse animal é considerado tendo hipocalcemia subclínica. Mas o grande problema é como fazer o diagnóstico. Então, na pesquisa, a gente usa alguns aparelhos, né, que eles avaliam a concentração de cálcio, e aí você tem esse microchip aqui, você coloca uma gota de sangue, e ele na hora, em 2 minutos, ele te dá a concentração de cálcio. O problema é que esse microchip aqui custa $17, ou seja, no Brasil provavelmente vai custar R$100. Ou seja, não é viável você coletar uma amostra de sangue de todos os animais e usar um equipamento desse para saber se ela está com hipocalcemia subclínica ou não. E aí, então, hoje o que a gente pode fazer é trabalhar na prevenção da hipocalcemia subclínica. Então, eu estou falando sobre a hipocalcemia, mas o animal não tem sintomatologia clínica. Então, é importante a hipocalcemia ou não? E aqui é um trabalho bem legal que a Natália fez na Flórida, onde ela fez um gráfico observando a mudança de cálcio nos primeiros 3 dias após o parto e a probabilidade desse animal de desenvolver a metrite, que é uma doença infecciosa do útero, que a gente vai falar daqui a pouco. E aí o que ela observou é que os animais que eles têm uma perca de cálcio, eles acabam tendo uma maior probabilidade. Ou seja, vamos olhar essa vaca aqui, vaca A. Ela teve uma perca de 0,5 miligramas por decilitro de cálcio nesses primeiros 3 dias. A probabilidade dela de ter metrite é de 20%. Mas aí tem a vaca B. Essa vaca B, ela teve um desafio muito maior. A queda de cálcio dela foi de 1,5 miligramas por decilitro. E aí você vê que a probabilidade dela ter metrite é praticamente o dobro comparado com a vaca A. Ou seja, ilustrando que a hipocalcemia é também meio que uma porta de entrada para desenvolver outras doenças, como é o caso da metrite. Aqui também outros dados também da Natália, de um outro trabalho que ela fez, onde ela seguiu essas vacas que teve uma calcemia normal, né, ou seja, manteve a concentração de cálcio no sangue, e o grupo que teve hipocalcemia subclínica. E o que a gente vê aqui é uma curva de sobrevivência, ou seja, proporção de vacas não prenhe. Conforme essa linha aqui vai caindo, significa que mais animais ficaram prenhes, ou seja, menor a proporção de animais não prenhe. E a gente vê que a linha contínua, que são os animais com os níveis de cálcio normal, ela cai muito mais rápido do que os animais listrados aqui, né? Que é o animal que apresentou hipocalcemia subclínica, mostrando que a hipocalcemia subclínica acaba atrasando o tempo até a prenhez desses animais. Então, aqui, só para ilustrar, isso aqui foi um trabalho que foi feito onde eles induziram hipocalcemia subclínica, ou seja, eles botaram um catéter intravenoso, onde fazia infusão de EGTA, que é um quelador de cálcio, e aí eles avaliaram os animais, tanto para consumo de matéria seca, coletaram diversas amostras de sangue, mas eu gostaria de falar aqui de uma coisa que eles avaliaram, que é a citometria de fluxo para avaliar a função imunológica. Então, vamos ver, aqui é o protocolo deles de indução, ou seja, a concentração de cálcio total no sangue. A gente vê que o grupo que não foi tratado, né, com um indutor de hipocalcemia subclínica, a concentração de cálcio foi normal, né, e ela se manteve aqui durante todo o período. E o grupo em preto aqui, os quadradinhos, é o grupo que foi infundido com EGTA. E você vê que tem uma queda aí de praticamente 20% na concentração de cálcio durante praticamente um dia, né? Ou seja, fizeram aqui o protocolo por 24 horas. E aí, vamos lá. O que aconteceu com a função imunológica desses animais? Então, o que a Natália fez, ela avaliou a capacidade fagocítica dos neutrófilos. O que é isso? A capacidade do neutrófilo de fazer o engolfamento das bactérias. Que esse é o primeiro passo para você matar a bactéria, ou seja, para o sistema imunológico matar aquela bactéria. E o que eles observaram é que o grupo que estava com hipocalcemia subclínica,
eles tiveram uma capacidade fagocítica muito menor do que o grupo controle. E além disso, eles também avaliaram a reação oxidativa, que isso seria a segunda parte para matar a bactéria. Ou seja, primeiro o neutrófilo ele precisa englobar aquela bactéria, ou seja, ele captou a bactéria, e depois dentro daquele fagossomo, ele vai produzir certos produtos oxidativos que vão literalmente matar a bactéria. E aqui o que ela observou foi que o grupo que estava com calcemia subclínica teve uma menor capacidade de produzir esses produtos oxidativos, ou seja, comprometendo a capacidade imunológica desses animais. Ou seja, realmente a hipocalcemia subclínica afeta o sistema imunológico. Então, como prevenir a hipocalcemia, né? Tem várias estratégias. Uma delas é diminuir a quantidade de cálcio nas dietas durante o pré-parto, o que é bem difícil fazer hoje em dia, devido ao tipo de alimento que a gente usa para alimentar essas vacas, porque eles têm alta concentração de cálcio. Você pode introduzir um quelante de cálcio, ou seja, que ele inibe a absorção de cálcio no intestino. Esse método é bem comum de utilizar na Europa. Aqui nos Estados Unidos é muito pouco utilizado e no Brasil também tem havido muito pouca fazenda utilizando. E daí uma outra estratégia seria, ao invés de prevenir, você remediar e fazer a administração de cálcio no parto e após o parto. Daí tem géis, tem cápsula, tem líquidos orais que você pode fornecer, mas esse é um método que não tem muito dado dizendo que realmente funciona, né? Ou seja, tem que tomar um pouco cuidado nesse método. E aí o método mais validado cientificamente é alterar o estado ácido básico desses animais através de uma dieta com um DCAD negativo. O DCAD é a diferença cationiônica da dieta, ou seja, você usa os famosos sais acidogênicos. Então lá, vamos mudar um pouquinho de balanço mineral, passando para a questão energética. Então, um dos distúrbios energéticos é a cetose, que ela é gerada por um consumo inadequado de calorias em relação à demanda energética desse animal, né? Então, ela ocorre porque há um aumento na quebra, né, na mobilização de triglicerídeos do tecido adiposo, e esse triglicerídeo é absorvido pelo fígado. Então, algumas situações que fazem com que isso aconteça. Balanço energético negativo, que é observado no pós-parto imediato das vacas. Resistência à insulina. E também aumento da demanda nutricional para a produção de leite, que é o caso do pós-parto imediato. E também aumento da demanda nutricional pela gestação, que aí é muito comum em pequenos ruminantes, né? As ovelhas, que é a famosa toxemia da gestação, que nós não vamos entrar no caso, né? Mas, enfim, há um excesso de fornecimento de calorias para o tecido hepático, né? Ou seja, muito gordura ainda para esse tecido hepático, e aí ele não consegue fazer a oxidação completa dos ácidos graxos. E a oxidação incompleta gera o que a gente chama de corpos cetônicos, que nada mais é que beta-hidroxibutirato, acetona e etc. Então, tem duas formas dessa doença. A forma subclínica, que é quando há um aumento de corpos cetônicos no sangue, mas o animal não apresenta sintomatologia clínica, e aí tem alguns pontos de corte, assim, um aumento na concentração de beta-hidroxibutirato acima de 1 ou 1,4 milimolares no sangue. E tem também a doença clínica, que é quando esse aumento é exacerbado, ou seja, a concentração de BHB ela é muito mais alta, chega a mais que 2,9 milimolares. Há também uma diminuição na concentração de glicose sanguínea e esses animais eles apresentam sinais clínicos da doença. E aí é anorexia, ou seja, esse animal não quer comer, atonia ruminal, esse rumen para de funcionar justamente porque não está entrando alimento, as fezes ficam secas, diminui a produção leiteira e em alguns casos mais extremos, esse animal apresenta um odor cetônico, né? Ou seja, se você ir lá perto da respiração dele, você sente esse cheiro cetônico. E caso mais extremo ainda, é a cetose nervosa, quando a concentração é muito alta e esse animal apresenta sintomatologia nervosa. E aqui só para ilustrar a prevalência, né? Aqui são dias após o parto e a prevalência de cetose subclínica. A gente vê que nos primeiros dias aqui após o parto, que é quando tem essa demanda energética muito grande, né? E o animal está com o consumo de matéria seca deprimido, tem maior prevalência dessa doença metabólica. E aí, conforme vai seguindo nesse animal, aumenta o consumo de alimento
e aí você tem menos problema, ou seja, que no 15º, 16º dia já está diminuindo a prevalência dessa doença. E essa doença pode levar a uma outra doença, que é o deslocamento de abomaso. Tem alguns fatores que podem contribuir para, para ocorrer essa doença, né? Que é o parto, ou seja, logo antes do parto, esse animal estava grávido com um bezerro gigante, ou seja, o útero grávido ele acaba deslocando esse abomaso cranialmente. E aqui eu botei uma figurinha só para o pessoal relembrar, né, os 4 compartimentos, né? Ou seja, tem o rumen aqui, que é o compartimento maior, aí o retículo, que é meio que uma continuação do rumen, aí o omaso e depois o abomaso. Ou seja, o abomaso fica aqui meio que na direita do rumen. Então, tem esse deslocamento cranial por causa da gravidez, né? É daquele útero que estava grávido. E também, se esse animal não mantém o consumo de matéria seca adequado, ou porque ele está com uma hipocalcemia, por exemplo, ele pode ter uma atonia ruminal e atonia desses outros compartimentos. Isso leva à fermentação do alimento, que produz gases, e o acúmulo de gás faz com que esse abomaso ele possa acabar se deslocando, né? Então, aqui tem 3 características que são muito comuns em fazendas que têm altos índices de deslocamento de abomaso, que é a presença de hipocalcemia, partos gemelares e também baixa quantidade de fibra na dieta, porque a fibra estimula a movimentação e contração desses compartimentos. E aí, os sinais clínicos clássicos do deslocamento de abomaso a diminuição do apetite, diminuição do leite, redução da ruminação, justamente porque esse animal não está comendo, diarreia e a cetose, que está altamente correlacionada com o deslocamento de abomaso. E aí, o que resta para a gente fazer é tratar esse animal, né? Então, normalmente se faz cirurgia, há 2 métodos cirúrgicos para corrigir esse problema. O primeiro aqui na esquerda seria a abomasopexia, ou seja, a pexia, que é a fixação do abomaso, ou seja, você acaba tombando essa vaca, e aí você faz a perfuração aqui do abomaso através de um trocárter, e aí você acaba removendo esses gases, e você coloca um fiozinho para fazer a fixação desse abomaso aqui na parte ventral, né, do abdômen. Ou outro procedimento cirúrgico é o omentopexia, que aí você abre o animal no flanco, você pega o aumento, que nada mais é que toda essa gordura e esse tecido de fixação de todos os compartimentos do trato digestivo, e aí você acaba puxando esse aumento até você localizar o que a gente chama a orelhinha do abomaso, né, que é essa parte aqui. Aí quando você localiza isso, você faz a fixação desse aumento aqui no flanco, isso evita que o abomaso se desloque novamente. O problema dessa doença, além das perdas de produção, é o custo, né, da cirurgia. Você tem que chamar o veterinário vai lá, sai caro para essa vaca, você tem que gastar com antibiótico, e a recuperação, às vezes, ela não é 100%, né? Beleza, pessoal. Então, vamos mudar agora um pouco para outro tipo de doença, que são as doenças uterinas. E lembrando que o problema não começa imediatamente antes ou durante o parto já. Ou seja, aqui são 2 classificações que a gente faz do parto, né, que é ou eutóxico ou distóxico. Ou seja, eutóxico é aquele parto normal, onde a vaca conseguiu expelir o bezerro de forma natural, sem intervenção. E o distóxico é quando há necessidade de intervenção, porque a dilatação não tá adequada, o posicionamento desse bezerro está inadequado, e aí o funcionário ou o veterinário vai lá e faz o auxílio dessa vaca. E esse distóxico aqui é extremamente importante porque é um fator de risco muito grande para as doenças uterinas. E aí eu vou ilustrar isso através de 2 vídeos aqui. Então eu queria que vocês primeiramente prestassem atenção em qual que é o erro desse procedimento. Aqui é uma novilha, ela não estava com dilatação suficiente, né, para fazer o parto sozinho, era um baixo, era bem grande, e aí eles usaram uma corrente para fazer a extração desse bezerro, né? E aí, o erro desse procedimento, eu vou pausar aqui, ó, está... Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Tá vendo onde eles colocaram a corrente? Se essa corrente escapa e pega a unhazinha, né, o casquinho do bezerro, se você perde essa casquinha, acabou para aquele bezerro. Não vai ter como
fazer algum tratamento e, infelizmente, você vai ter que fazer o descarte desse animal. Ou seja, o correto é fazer 2 pontos de apoio para essa corrente, um ponto aqui e outro ponto aqui atrás do osso do olecranon, que assim você evite que, se escapar, arranque aquela unhazinha, né? E evite que perca o animal. Mas então eu gravei justamente por causa do erro, e também que você vai ver que a hora que sai esse bezerro, depois dessa distocia, olha a quantidade de sangue que sai aqui, né? Ou seja, se está saindo um monte de sangue aqui, imagine quanto sangue que está lá dentro do útero. E lembrando que sangue é o meio de cultivo perfeito para a bactéria, né? Ou seja, todo esse conteúdo lá dentro vai ser utilizado para a bactéria, de fonte de nutrientes para a bactéria crescer e causar doenças uterinas. Aqui tem um outro caso, onde eles estavam usando um extrator. Aqui tinha o bezerro estava num posicionamento virado, né? Em vez de estar com a patinha na frente para trás, ele estava vindo de bunda, né? Você vê aqui que a parte traseira dele. E apesar de a vaca estar com um pouco mais de dilatação, ela não conseguia fazer a expulsão do bezerro justamente porque estava de costas. E aí, novamente, vamos observar aqui, olha a quantidade de sangue, de conteúdo que sai desse útero, ou seja, teve um monte de laceração ali, e isso é tudo perfeito para o estabelecimento de doenças, né? Então, qual que é o resultado disso tudo? É a metrite. Então, o que é a metrite? A metrite nada mais é que uma infecção bacteriana que acomete as 3 camadas do útero, ou seja, tanto o endométrio, o miométrio e o perimétrio, eles são afetados. E aí ela é caracterizada por uma descarga fétida, né? Porque uma das bactérias que faz parte do desenvolvimento da metrite é o Fusobacterium necrophorum. Ele produz muito gases, que é extremamente fedido mesmo. E aí você acaba avaliando essa descarga e você observa um odor pútrido e essa coloração aqui, vermelho, amarronzada, cor de chocolate, ela é bem variável. E uma das características muito importantes é que ela é aquosa. E nem sempre esse animal vai apresentar febre, né? Mas febre não deve ser levada em consideração para o diagnóstico de metrite. E aí, normalmente, ela acontece antes dos primeiros dos 21 dias após o parto. E aqui é só para ilustrar a ocorrência de metrite, né? Esse é um trabalho do CLIPS, onde ele avaliou 753 vacas que tiveram metrite em 3 estados aqui nos Estados Unidos, Nova York, Ohio e Califórnia. E o que a gente observa aqui que entre o 4º dia após o parto e o 9º, 10º dia, é onde a maioria desses animais foram diagnosticados com metrite. Ou seja, é muito importante checar as vacas nesses primeiros dias aqui para identificar a vaca que tem metrite e aí fazer o tratamento com antibiótico terapia e prestar atenção nesse animal, né? Aí aqui alguns fatores de risco, então a gente já falou sobre a distocia, também a laceração, aqui a laceração vulvovaginal, ou seja, se esse animal está com laceração aqui, imagine a quantidade de laceração que está lá dentro do útero. E se você tem essa laceração, o epitélio está mais aberto, né, e exposto para o estabelecimento de bactérias e, consequentemente, eles podem desenvolver a infecção que é a metrite. Partes gemilares, que normalmente levam à distocia, também natimorto ou aborto, bezerros machos, porque normalmente o macho ele tem mais peso, né? Ou seja, é mais dificultoso o parto do bezerro macho. Aí a retenção de placenta, que é um outro distúrbio do útero, né? Relacionado à placenta. Esse animal não consegue expelir a placenta fica ali, isso serve como substrato para as bactérias crescerem e, consequentemente, esse animal acaba desenvolvendo a metrite. E aí a hipocalcemia, a gente já falou sobre a relação do cálcio e da função imunológica. E por último, o balanço energético, ou seja, animais com alta condição corporal, eles acabam também sendo mais suscetíveis a desenvolvimento de doença uterina como a metrite. Então vamos lá, como fazer o diagnóstico? Há 2 maneiras de fazer. A maneira mais fácil é através da observação da descarga vaginal, ou seja, você vai lá, ou você palpa o animal, né, faz palpação retal, e aí você faz com que esse conteúdo do útero seja expelido através da vagina, ou através dessa ferramenta aqui que chama MetriCheck,
que aí você faz a inserção na vagina da vaca, você faz a raspagem do fundo vaginal e você acaba recolhendo, opa, desculpa, você acaba recolhendo esse conteúdo e você faz a avaliação visual. E aí aqui tem as várias categorias da descarga, né? Uma descarga bem mucosa, ou seja, isso é um bom sinal. Aqui um pouquinho de pus, que é sinal que ela está recuperando, né? Mas que ela está lutando ali bem. Mas tem aqueles casos que vai estar essa coloração de chocolate, vermelha amarronzada, aquosa e também com um odor pútrido, né? E aí outra forma de fazer essa avaliação é através da observação, né? Você olhar a vaca com o rabo sujo, a descarga ela fica colada ali e você vê que esse animal está com um cheiro bem pútrido, assim. Você passa do lado de uma vaca de metrite, você sente pelo faro, assim, né? Você sabe que esse animal está com uma infecção no útero. E aí uma outra doença que ocorre normalmente como consequência da metrite, e é um pouco mais tardia, é a endometrite clínica. Só que nesse caso aqui você vê o nome, né? Endometrite, ou seja, ela só vai afetar o endométrio, que é a primeira camada, a camada de células epiteliais do útero. E aí ela é caracterizada por essa inflamação do endométrio, também é causada por bactérias. Aqui outra bactéria é mais importante, que é a Trueperella pyogenes. E aí ela é caracterizada por uma descarga purulenta. Como esse processo, essa doença ocorre um pouco mais tardiamente, a gente precisa ser um pouco mais conservador. Ou seja, o animal que tiver pus nessa época, a gente vai considerar ele como doente, ou seja, você não quer que ele tenha pus. Ele já teve algum tempo para se recuperar após o parto. E aí a gente pode avaliar aqui a descarga na cama, aqui é uma imagem de vaginoscopia, e aqui para ilustrar para vocês as camadas do útero, né? Aqui seria o endométrio, aqui seria o estroma do útero, e essa camada aqui do endométrio que é a camada afetada no caso da endometrite clínica. E aqui uma descarga característica de endometrite clínica é onde você observa mais de 50% de pus nessa descarga vaginal. Então, como fazer o diagnóstico, né? Através da observação na cama, você vê esses animais expelindo esse conteúdo através da vagina. Você pode fazer a palpação retal, pode fazer palpação vaginal também. Eu não acho que é recomendado, mas tem essa opção. Vaginoscopia, e você avalia o fundo do canal vaginal. Também você pode utilizar o MetriCheck, ou seja, as mesmas ferramentas que você utilizou para metrite. E por fim, no Brasil é muito comum o pessoal usar ultrassonografia para fazer o diagnóstico, ou seja, aqui tem um útero com o lume com conteúdo cristalino, né? Ou seja, fica essa imagem mais preta, e aqui você vê um útero onde o conteúdo aqui é mais esbranquiçado, né? Isso seria característico de conteúdo com pus. E aí você sabe que esse animal está com a endometrite clínica. E por fim, para finalizar as doenças uterinas, a endometrite subclínica. E essa endometrite que não apresenta sinal clínico, ou seja, não vai ter uma descarga purulenta vindo desse animal. Mas ela está lá, ela existe, ela seria uma consequência, ou seja, ela é mais tardia ainda do que a endometrite clínica. E aí a gente faz o diagnóstico através da citologia. Ou seja, a gente usa essa ferramenta que no final a gente coloca uma escovinha que é utilizada em humanos, né, para fazer o Papa Nicolau. E aí você faz a raspagem do epitélio do útero e depois você coloca numa lâmina e você faz a microscopia. E aí o que a gente faz? A gente conta o número de células epiteliais do útero, que são essas células aqui, e o número de células imunológicas, ou seja, polimorfonucleares, principalmente neutrófilos, que são essas outras células marcadas aqui pelas setinhas vermelhas. E aí, se 10% dessas células que você contou, elas são polimorfonucleares, você caracteriza esse animal tendo endometrite subclínica. E normalmente esse diagnóstico é feito a partir dos 35 dias após o parto. E qual que é a importância das doenças uterinas? Então, a principal importância é porque elas são altamente prevalentes, ou seja, você vai encontrar aí de 10 a 50% dessas doenças nos animais após o parto. Ah, mas tal fazenda tem 5%. Tem 5% porque o produtor não está diagnosticando. Se você fizer o diagnóstico, é aquela história, quem procura acha. Se você for lá e checar vaca por vaca e procurar, você vai encontrar muitos animais com essas doenças uterinas. E o principal problema é que essas doenças elas levam à redução na produção leiteira e também elas afetam a fertilidade desse animal, ou seja, diminui a taxa de concepção
e também aumenta a perca de prenhez, que a gente vai mostrar no final da palestra. E aqui nos Estados Unidos tem alguns levantamentos econômicos que, porque essas doenças levam a perca de produção leiteira, aumenta o tempo até a gestação e também tem o custo com antibiótico, as perdas econômicas podem chegar a $350 no caso da metrite, né, que é a doença mais severa e que exige a utilização de antibiótico. E tem também a questão do bem-estar animal, né? Ou seja, se tem algo que você pode trabalhar para melhorar e diminuir essas doenças, você pode fazer que esse animal não tenha essa inflamação, não tenha esse processo infeccioso e você tenha uma vaca mais saudável e com um bem-estar melhor, né? Então, aqui para ilustrar essa questão de relação do ambiente, conforto com a questão da doença uterina, aqui eu vou mostrar para vocês fotos de duas fazendas lá da Flórida, na época que eu estava lá. E essa fazenda aqui, no lado esquerdo, você pode ver que as camas estão limpinhas, o cara forneceu bastante cama de areia, né? E aí, quando os animais voltam da ordem, eles comeram. E aqui, ó, todos os animais deitados, ou seja, teve espaço para todo mundo deitar. Você vê que o corredor está bem limpinho. E aqui era um barracão, né, de tipo ventilação tipo túnel. E aí você vê que lá no fundo tem os exaustores. E aí aqui tem uma camada, né, uma linha de aspersor, justamente para umedecer esse ar e tentar ajudar com o estresse térmico, diminuir o estresse térmico. Mas aí a gente tem a outra fazenda. Essa outra fazenda, eles tinham um sistema de cama que com água, né? É um colchão de borracha e dentro tem água. É terrível, as vacas realmente não gostam desse colchão. Essa camada aqui de borracha em cima, ela acaba raspando os animais, ou seja, você tem que colocar uma maravalha, uma serragem, alguma coisa aqui em cima para tentar melhorar o conforto dessa cama. E o que você vê é que esses animais acabam deitando no corredor, o corredor todo sujo. E a consequência disso tudo está aqui, ó. Essa fazenda que fornece um ambiente melhor tem 10 a 15% de metrite, e essa fazenda aqui que é mais relaxada, que não cuida dos animais, que não fornece um conforto para esses animais, tem uma taxa de metrite muito maior. E possivelmente essa fazenda aqui vai ter percas financeiras maiores do que essa fazenda aqui da esquerda. Beleza? Então tá, vamos mudar um pouquinho de assunto agora. Vamos falar de outras doenças que ocorrem no pré-parto, no pós-parto imediato, que não são relacionadas ao trato reprodutivo. Então aqui é um trabalho do Eduardo, lá da Flórida, onde ele avaliou 1.171 vacas que ficaram doentes, mas não tinham doenças reprodutivas. E ele queria olhar quando que esses animais tinham essa doença, né? Então ele avaliou aqui durante 24 semanas após o parto, e ele olhou mastite, manqueira, claudicação, problemas digestivos e também pneumonia, problemas respiratórios. E o que ele observou é que nas primeiras 3 semanas após o parto, teve o acúmulo de 78% dos diagnósticos do primeiro caso dessas doenças. Ou seja, não é só o trato reprodutivo que está sendo desafiado e que esse animal vai ter mais doença ali no pós-parto imediato. Não, são outros tratos também, a glândula mamária, no caso de mastite, manqueira, né, a locomoção desse animal, porque nesse período aqui tem toda aquela questão da energia, a questão da hipocalcemia, a suscetibilidade a infecções, né, que nem a mastite é uma infecção da glândula mamária, ou seja, não é só o trato reprodutivo que é afetado no período de transição. E aqui só para mostrar a consequência dessas doenças na questão da reprodução, né? A gente pode ver que isso aqui é taxa de concepção no primeiro serviço, ou seja, os animais que não tiveram nenhum caso de doença, eles obtiveram a maior taxa de concepção, ou seja, mais de 50% dos animais ficaram prenhes nessa primeira inseminação, mas os animais que tiveram doenças uterinas ou tiveram algum problema no parto, né? Ou seja, problema de parto, metrite, endometrite clínica, eles tiveram uma perca mais de 10% menor, né, a taxa de concepção. E não somente esses problemas relacionados ao trato reprodutivo. A gente vê que os animais tiveram febre, também tiveram uma perca, cetose, claudicação. Todos eles foram estatisticamente menor do que o grupo saudável. E não só esses animais ficaram prenhes, mas eles mantiveram a prenhez. Ou seja, os animais que... aqui a gente avaliou perda de prenhez. O que é a perda de prenhez? O animal estava prenhe no diagnóstico, no primeiro diagnóstico, ou seja, 35 dias após a inseminação, mas quando o veterinário fez a confirmação, com 60 dias, 70 dias após a inseminação,
esses animais eles perderam a prenhez. E aí a gente vê que os animais saudáveis eles tiveram uma perda de prenhez de apenas 10%. Os animais que tiveram problemas no parto ou alguma doença uterina tiveram uma perca muito maior. Ou seja, além de eles ficarem, a taxa de concepção ser menor, aqueles animais que ficaram prenhe, eles também são mais suscetíveis a perderem aquela gestação antes da confirmação. Então, eu acho que com isso a gente mostra a importância das doenças no período de transição, né? É um período extremamente importante, muito desafiador para a vaca, tanto por causa da questão energética, mas também pelo esse tremendo evento que é o parto, né? Que ele realmente mexe com o trato reprodutivo. E tanto a aparição como esse início da lactação são grandes desafios que a vaca de leite ela precisa enfrentar. E a gente, como técnico, a gente precisa pensar em quais são as adaptações, o refinamento do ambiente, fornecer uma dieta adequada, fazer um tratamento preventivo, identificar os animais doentes o quanto antes para eles serem tratados, que aí esses animais conseguem superar esse desafio e ter uma lactação melhor, produzir mais leite e produzirem o potencial que eles têm em termos de produção de leite, né? E aí, para a hipocalcemia, eu acredito que a melhor forma de prevenir, né, e trabalhar é a utilização de dieta cetogênica, ou seja, trabalhar com DCAD negativo no pré-parto. Funciona muito bem, é o método cientificamente mais comprovado que funciona. E também, lembrando, né, que hipocalcemia subclínica, por mais que você não vê ela compromete o sistema imune e ela está altamente associada com o aumento de morbidade, né? Eu mostrei aquela relação da hipocalcemia, da mudança de cálcio com o risco de desenvolver a metrite. Então, doenças uterinas são altamente prevalentes e a gente mostrou nos últimos slides que elas comprometem a eficiência produtiva e não só as doenças uterinas, doenças não uterinas, ou seja, mastite, manqueira e outros problemas, pneumonia, também são comuns no período de transição e também comprometem a eficiência produtiva, né? Então é isso aí, pessoal. Se você tem qualquer pergunta, deixa nos comentários aí que a gente pode interagir. Aqui só lembrando que o Legítimo Ruminante tem um podcast, tem outros vídeos no YouTube, tem também no Spotify que você pode acessar. Lá a gente fala sobre inúmeros assuntos, nutrição, manejo de período de transição, trabalho, reprodução das vacas de leite, estresse térmico. E também tem alguns outros vídeos aqui no YouTube sobre como diagnosticar doença uterina, por exemplo. E se você já não segue, dá uma olhadinha lá no Instagram do Legítimo Ruminante, @legitimoruminante, que aí você pode acompanhar o nosso trabalho mais de perto. Então, com isso, eu agradeço aí o pessoal que acompanhou. Se você tem qualquer dúvida, tá aqui o meu e-mail. Pode entrar em contato que a gente, da maneira que a gente puder ajudar, a gente está aí para isso, a gente vai ajudar vocês, tentando melhorar aí a cadeia leiteira no Brasil. Beleza, pessoal? Um abraço, então. Obrigado pela atenção e até a próxima. Com isso, eu vou finalizar aqui. Valeu, um abraço!